Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Muito like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho, e nós vamos dar aqui continuidade. Bom, vamos começar pela Copa do Mundo, porque temos questões interessantíssimas para conversar. Porque eu sempre falo para você, acompanhe os nossos vídeos, vê o que nós estamos falando. Muitas coisas não saem da nossa cabeça. Nós acompanhamos futebol há muito tempo. Nós conversamos com muitas pessoas ligadas ao futebol. Então, quando nós fazemos ali uma dissertação, uma observação, um comentário a respeito de determinadas situações, ao longo do tempo, nós vamos vendo que o que nós falamos faz muito sentido. E é isso que eu quero trazer para você, alguma coisa que faça sentido. Eu sei que eu posso parecer um pouco desorganizado, né, confundir um pouco os assuntos, cara, mas tudo é muito certo, é muito sério e é conteúdo com verdade. O nosso canal não é um canal jornalístico, então não espere de nós um furo de reportagem e buscar matérias para trazer para cá. O que nós fazemos? Nós vemos os conteúdos dos nossos irmãos, nós vemos as notícias do Fogonet, do GE Botafogo, nós vemos as notícias que saem na mídia do esporte, né? Canal ESPN, canal Sport TV, a Fernandinha, o Getúlio Vargas. Nós vemos todos os programas que é possível, e nós fazemos o nosso comentário em cima. Muitas das vezes nós não vamos concordar. Por exemplo, você viu o goleiro Veloso, que foi goleiro do Palmeiras, que hoje participa dos donos da bola lá, do Neto. Eu não sei se ele ainda participa dos donos da bola lá do Neto, mas ele falou que o Danilo vai para o Palmeiras, e nós não concordamos. Nós achamos que o Danilo não vai para o Palmeiras, não nessas circunstâncias que o Palmeiras apresentou até agora, né? Essas propostas que o Palmeiras apresentou até agora. É possível? É possível, mas o Palmeiras vai ter que chegar naquele valor que o Botafogo quer, no mínimo 35 milhões para poder fazer. Eu já fiz inclusive o cálculo desses valores. O Botafogo deve valor ao Nottingham Forest, então você tem que vender, você tem que pagar e você tem que ter lucro. Você tem que ter um dinheiro para você poder investir. Bom, então como eu quero começar o vídeo, depois dessa longa introdução aí de 3 minutos praticamente. Bom, eu quero começar falando da Copa. Cara, que jogos que tivemos ontem, jogos espetaculares. Dentre esses jogos, o principal foi Argentina e Egito. Argentina e Egito, cara, que partida espetacular. Toda a mídia independente, mídia tradicional, todo mundo, cara, fez críticas à seleção brasileira após ver aquele jogo da Argentina. Cara, uma atuação de muita raça. Eu fiquei aqui, eu e minha esposa ficamos aqui vendo o jogo, cara, e nós ficamos impressionados com a vontade que o Messi fez a partida, como ele jogou a partida. O time da Argentina estava muito mal, de fato muito mal, a ponto do Egito abrir 3-0. Quando o Messi foi ali para o cantinho direito do campo, lá para a ponta direita, eu falei para minha esposa, rapaz, ele ir para aquele cantinho ali, meu amigo, ele faz um estrago, E não foi de forma diferente, cara. Ele já tinha feito uma jogada. Ele botou a bola na cabeça do jogador
da Argentina no zagueiro, né? O zagueiro que já tinha feito um gol, fez outro ontem, e botar a bola na cabeça, né? Lá ele. Mas, cara, depois ele faz o segundo gol, né? Depois ele faz o segundo gol e depois a Argentina chega ao terceiro gol, virando o jogo contra o Egito. E aí vem alguns fatores. O primeiro fator, cara, que eu inclusive, eu anotei aqui, que eu falei, cara, lembrei agora de manhã, né? Vendo aí algumas coisas, pensando no que eu ia falar. Cara, o jogo do Messi ontem pareceu aquele jogo que o Maradona foi pego no doping. Eu não sei se vocês se lembram. Eu pesquisei aqui. Foi Argentina e Nigéria. Argentina e Nigéria. Cara, o Messi não tava sozinho não, cara. O Messi não tava sozinho não. Ele, meu amigo, ele dobrou. Ele fez a dobra. Era ele e o Maradona junto ali naquela atuação ali. Jogou ele, o futebol dele, e juntou com o futebol do Maradona, incorporou ali, sei lá, eu não acredito muito nessas coisas não. Mas não era ele sozinho não, meu irmão. Era ele e o Maradona junto. E se o Mário Kempis não tivesse vivo, eu diria que estaria ainda o Mário Kempis junto. Mas o Maradona jogou muito, o Messi jogou muito, cara, com 39 anos. Com 39 anos, é uma vergonha para os jogadores brasileiros não desempenharem um futebol razoável a respeito da sua participação na Copa do Mundo. Mas isso tem uma explicação, que você vai ver a explicação. Depois do segundo jogo, foi o jogo da Colômbia, né? Da Colômbia contra a Suíça. E aí vem a importância de você ter um bom goleiro. O goleiro da Suíça fez a diferença. O goleiro da Colômbia também pegou muito. E aí esse jogo foi 0-0 até a disputa em pênalti. Até a disputa em pênalti o jogo foi 0-0. Por quê? Por conta dos goleiros, cara, que fizeram diferença. E é o que eu falo. Se o goleiro, cara, na pior das hipóteses, ele mantém o resultado do empate, cara, você já tá na vantagem. É o goleiro que faz isso. É o goleiro que faz essa diferença. Ah, seu time não marcou gol, cara, mas o seu goleiro salvou o seu time e o seu time também não tomou gol. Então você faz ponto, você vai pontuando. Então faz muita diferença. E nessa luta aí, lá no final já, né, o goleiro da Suíça levou uma vantagem. Também, cara, o cara tem 1,96 m, né, 1,96 m. Bom, aí, depois de tudo isso, aí você vai entender um pouquinho do que eu falo sobre o scout, que são ferramentas que o scout tem que eu não tenho. Se eu tivesse esse tipo de ferramenta, eu utilizaria com certeza. O meu irmão, que conhece muito mais de futebol do que eu, por isso que eu falo para você, cara, eu não tiro coisas só da minha cabeça. Eu converso com pessoas que entendem de futebol muito mais do que eu. Ele conhece futebol no mundo inteiro. Ele viaja, ele vai ver os jogos, ele acompanha, ele sabe quem são os treinadores, sabe quem são os empresários. Ele tem esse conhecimento, eu não tenho. Então, ele mandou para mim ontem um vídeo. Ele mandou até para me zoar, né? Porque a gente fica brincando e tal. Aí ele mandou um vídeo. O vídeo tava ali, o Lisca. E o Lisca estava falando no seguinte, e o que eu vou falar para você, e o que eu falo toda vez que eu faço ali o scout, cara. Porra, não é possível que você não tenha uma ferramenta nesse nível que você possa traduzir em números aquilo que você quer, o resultado que você quer. Então o Lisca estava falando sobre a questão da seleção brasileira. E ele falou, quantas seleções chegaram na Copa do Mundo? Bom, chegaram 48. A Copa do Mundo, a maior de todos os tempos, começou com 48 seleções. Nessas questões de scout, você sabe que aparece ali mapa de calor, aparece chutes a gol. Ele fez a seguinte pergunta, o Lisca. Você sabe em que posição o Brasil está em dribles certos?
Cara, o Brasil é conhecido por ter jogadores extremamente habilidosos, capazes de no 1 contra 1 levar vantagem sobre qualquer adversário. Mas você precisa ter o quê? Você precisa ter um planejamento e liberdade para você poder jogar. Então ele falou, cara, o Brasil dos 48 está em 28º lugar. Já fiquei assim um pouco mais interessado, né? Aí ele falou, cara, agora você sabe, e aí vem aquilo que nós falamos há poucos dias, jogadores preguiçosos. O jogador brasileiro é preguiçoso. E aí ele falou, você sabe em relação a quilômetros percorridos, em que lugar o Botafogo, o time da seleção brasileira está? Quilômetros percorridos, como os jogadores desempenharam suas funções, a intensidade, a velocidade, quilômetros percorridos. O Brasil é o último. O Brasil foi o último em quilômetros percorridos. E daí a crítica, né, ao Ancelotti, que não fez nada, não mudou o Brasil em nada, não criou nada dentro da seleção brasileira, não trouxe nada, convocou uma panela, cara, com o Alexandro, com o Ederson, com o Danilo, cara, pô, deixou no Brasil o Luciano Juba, não estou falando nem de jogadores do Botafogo, não, deixou no Brasil o Luciano Juba, deixou no Brasil o Matheus Pereira do Cruzeiro, cara. Então, deixou o Vitinho, não deixou o Paulo Henrique do Vasco, lateral direito. Então é por aí que você vê como o futebol brasileiro está atrasado, como o jogador brasileiro está atrasado e como o Brasil vai ficar muito tempo sem ganhar nada se não tiver uma mudança nessas concepções que nós falamos no vídeo de ontem. Ontem nós falamos 5 motivos pelo qual o Brasil não chegará a lugar nenhum. Bom, agora vamos falar do Botafogo. A primeira coisa do Botafogo é que até bati aqui, mudei aqui o negócio aqui da câmera. É que o Botafogo... Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera aqui. Ah, isso, aqui. É que o Botafogo já fez a rescisão de contrato com o PK, né? Patrick de Paula não é mais jogador do Botafogo. Cara, infelizmente não deu pro PK. Pô, gostaria muito que desse certo. Gostaria muito. Cara, porque ele não tirou o corpo fora. Todas as vezes que ele jogou, ele disputou jogadas todas com vontade, mas ele não se recuperou das lesões. Teve muitas lesões no Botafogo e não se recuperou. Então, PK fora. Outro assunto aqui é o goleiro, né? O Warlerson, que eu falei ontem que ele já estava no Rio de Janeiro para fazer exames. Parece que o Botafogo acertou a contratação do goleiro. Outro jogador que o Botafogo acertou é o Lucas Monzon. Parece que também já está no Rio de Janeiro, já fazendo lá os seus exames. Logicamente, precisamos da queda dos transfer bans para que possa ser inscrito os jogadores. Ah, vão jogar contra o Santos? Não. Ninguém vai jogar contra o Santos. Contra o Santos, a janela de transferência ainda não está aberta. A janela abre, parece que no dia 20. No dia 20 ou dia 22 de julho. Então, o jogo é dia 16, então não temos a janela aberta. Tem a janela, que é a janela doméstica, né, chamada janela doméstica, para jogadores que estão no futebol brasileiro. Mas eu não acredito que no futebol brasileiro você tenha jogadores que sejam disponíveis para você contratar. Existe sim, como eu falei, o Lucas Barbosa do Bragantino, mas ele já fez 13 jogos. O Lucas Arcanjo do Vitória, mas também já fez 13 jogos. Tem um menino, até um volante do Vitória, que eu vi um altão, ele é segundo volante, se não me engano, também já fez 13 jogos. Então esses jogadores já não cabem mais dentro de uma contratação, de uma possível contratação. E tem outros jogadores ali que não vão ser negociados,
O Zé Lucas do esporte, que o Botafogo tentou, não vai ser negociado agora, porque o Botafogo também não tem o capital ainda da GDA. Já tem o capital da GDA, mas é mínimo. Por exemplo, o Alisson e o Lucas Monzon já vieram com o dinheiro da GDA Luma. Inclusive, falando em dinheiro da GDA Luma, a GDA ela se reportou ao juiz, né, a comarca lá, o juiz da execução da recuperação judicial, pedindo a retirada do seu débito, né, ou do seu crédito da Luma, débito do Botafogo, né, da recuperação judicial. Porque em virtude da GDA estar se colocando como a nova acionista majoritária do Botafogo, esses valores já fazem parte do pagamento, né, do pagamento principal ali para a aquisição dessas ações, 90% da SAF Botafogo. Então temos ali o Lucas Monzon. Temos outra coisa, sim, já vi também na mídia dos nossos amigos ali, não sei qual foi o meu amigo que falou, mas dizem que o Botafogo tem um volante, correto? Tem um volante, tá? Tem um volante aí no sistema. Outra coisa que ele falou é que o Gabriel de Alba, que é o novo acionista majoritário, né? O seu grupo de investimentos, já fez as suas reuniões, lógico, reuniões virtuais, com todos os setores da SAF Botafogo. Setor de futebol, todos os setores importantes, setor de marketing, todos esses setores, setor financeiro, todos esses setores importantes, ele já fez ali a sua reunião, já expôs ali sua metodologia e agora só falta ele se apresentar lá, a torcida do Botafogo. Eu não sei se dentro desse perfil do Gabriel de Alba ele vai querer, né, estar na mídia ali, se apresentando para a torcida receber esse negócio todo. Eu não entendo que possa ser assim. Pode ser. Mas ele vai ser muito diferente do John Textor. Isso aí nós vamos ver sobre isso. Outro assunto também é a questão do Bastos, né? Bastos provavelmente terá seu contrato rescindido também, né? Falamos do transfer ban e uma notícia também interessante, cara, é que o River Plate parece que contratou o Almada, 50% do valor do Almada por 157 milhões. Pagou ali o River Plate por 50% do valor do Almada. E o Almada na próxima temporada estará, ou nessa temporada que se inicia, né? Porque lá as temporadas são diferentes. Só aqui no Brasil que temos essa temporada imbecil, é uma temporada imbecil, totalmente em desacordo com as temporadas em todos os países do mundo. Eu acho que o Brasil é o único país que tem uma temporada que começa em janeiro e termina em dezembro. Eu não vejo isso. Todos os clubes têm aquela temporada, a temporada deles começa no meio do ano, de julho, agora vai começar em agosto por conta da Copa do Mundo, né? Termina agora em julho, só vai começar em agosto. E, cara, termina em maio. Geralmente é como termina ali a temporada de quase todos os campeonatos do mundo. O único que tem essa mísera, esse mísero calendário é o calendário brasileiro. Então, cara, temos todos esses detalhes ali. E aí vem o que nós conversamos, né? Eu falei sobre tudo isso aí, cara. A Escola Brasileira de Treinadores, você vê lá o Scaloni, cara. Você pega o Scaloni, você vai ver lá que ele é oriundo da escola de Bielsa, da escola de
Peckerman, né? Tem todos esses treinadores ali na Argentina que fazem escolas, e esses treinadores têm, você vê ali o Milito, né? Gabriel Milito, o Diego Milito, que é o irmão, você vê, cara, o Gareca, que levou ali a seleção do Equador até a um futebol bem disputado. Você vê, cara, os treinadores argentinos, eles estão na maioria de muitas seleções. O Pochettino, né, que estava ali na seleção dos Estados Unidos, você está vendo isso, você está vendo, nós estamos vendo. E no Brasil, cara, não temos, estamos recorrendo a um treinador estrangeiro que não trouxe nada, trouxe mais preguiça ao jogador brasileiro. E, cara, como é que pode o jogador brasileiro ser o último em intensidade, cara? Em quilômetros percorridos. E daí vem o trabalho, mais uma vez eu falo, mas aí vem o trabalho do scout. Cara, vamos pegar um jogador, tudo bem. Ele tem, você vai ver histórico de lesão, né? Você, por exemplo, há muitos anos mesmo, antes de eu entender um pouco dessa questão de scout e tal, eu falava de 2 jogadores. E vocês vão entender o que eu tô falando. Cara, eram jogadores que não tinham assim um nome, mas eu falava assim, cara, pega o Apodi. Esse jogador Apodi era lateral, ele era lateral do Vitória, ele começou no Vitória da Bahia. Meu pai que falou, filho, vê esse jogador aqui do Vitória da Bahia. Segunda divisão, ele estava na segunda divisão. E eu falei, caramba, esse jogador aí, ele chega ali na linha de fundo, tem uma velocidade muito grande, uma velocidade espantosa, ele tem muita raça. E ele chega na linha de fundo umas 5, 6 vezes por jogo. 5, 6 vezes por jogo. Você não vê um lateral com essa capacidade, cara, de chegar à linha de fundo 5, 6 vezes por jogo. Até mais, né? Eu tô falando 5, 6 vezes um número aleatório que eu peguei. Então eu falava, cara, esse jogador aí no Botafogo, acabou que ele acabou indo pro Cruzeiro, e depois também no Cruzeiro não deu muito certo, mas era um jogador que até o dia que ele parou de jogar, eu falei, cara, acho que ele foi pro Goiás também, e eu sempre falei, cara, esse cara tinha que estar no Botafogo, O outro é também lateral direito. E eu falava, cara, não é possível que o Botafogo não veja esse cara. Ele passa por todos os times, mas não passa por Botafogo. Era o Madison, aquele lateral direito que foi do Vasco. Era um cara que tinha uma velocidade muito espantosa. Ele tinha muita raça. Ele tinha um lateral que ele jogava bola dentro da área. Olha quantas possibilidades para você agredir o seu adversário. Até com um lateral, cara. O Madison funcionava bem. Chegava muitas vezes à linha de fundo, e tinha um outro detalhe. Por ele ser bem alto, ele fazia muitos gols de cabeça. O Madison. E eu falava, cara, não sei como é que o Botafogo não contrata um cara desse. Saiu do Vasco, foi pro Atlético Paranaense, foi pro Santos, se não me engano teve no Atlético Mineiro, teve em todo lugar, só não teve no Botafogo. Então por quê? O scout não observa isso. O cara é fraco não, meu irmão. O cara é fraco porque não tem um time adequado para ele trabalhar. O Samuel Xavier, que hoje está no Fluminense, que é um dos destaques do Fluminense, o Samuel Xavier foi forte aonde? Aonde que o Samuel Xavier foi um craque, um excelente jogador? Não foi, cara. Não foi. Deu para você entender como é que é o negócio? Então, cara, o scout tem que funcionar. O scout tem que ver, cara, quando esse jogador é preguiçoso, como ele corre? Qual a quilometragem que ele percorre numa partida, né? Numa partida, como ele funciona dentro da partida, o que ele corre, quantas vezes ele chega, quantas vezes ele recompõe, tudo isso tem que estar na ferramenta do scout para o scout avaliar. Eu acredito que o scout bem feito
deva ser feito assim. Bom, mas nós vamos ficando por aqui. Vamos esperar as notícias do dia e voltamos em breve. Hoje não tem jogo da Copa. As quartas de finais começam amanhã. E aí nós vamos ver o que está nos reservando as quartas de final. Eu sei que tem França e Marrocos, vai ser um jogo duríssimo. Eu sei que tem Bélgica e... Ah, meu Deus. Vamos ver aqui. Nós vamos ter França e Marrocos, nós vamos ter Bélgica e Inglaterra e Noruega, nós vamos ter Argentina e Suíça. Só esse jogo aqui que eu não estou entendendo qual é. Argentina e Suíça. Só o jogo da Bélgica que eu não sei contra quem é, rapaz. Só o jogo da Bélgica, Argentina e Suíça. Realmente, agora não sei, agora esqueci, não vou ficar aqui procurando não. Argentina e Suíça, eu sei que tem França e Marrocos, Argentina e Suíça, Inglaterra e Noruega, e tem Bélgica e algum outro time aí, que agora eu esqueci. Ok, mas vamos ficando por aqui. Um grande abraço, saudações alvinegras.